Senta aí no seu lugar. É tão bom fazer parte de uma igreja que ama a Deus e que manifesta esse amor amando vidas. Para quem não sabe, né? Talvez você está ouvindo agora a respeito dessa campanha, O Amor Faz. Há várias ações que estão acontecendo. Venda de água, feijoada, o stand-up comedy que vai acontecer, os filmes que a gente tem passado. Na verdade, tudo isso é por amor a vidas. Nós temos a nossa igreja lá em São Luís, que já começou. Por enquanto só estão tendo cultos aos domingos. Inclusive, nesse domingo eles vão estar voltando para o local. Ainda não é o templo definitivo, mas um local onde é justamente o instituto que foi reformado para que eles pudessem se reunir por enquanto. Mas tudo isso, né, é para essa campanha de expansão da Igreja do Amor em São Luís e em outros lugares. E eu quero parabenizar todos vocês, todos que têm mais do que nunca se engajado. Vê que coisa linda, gente. O pessoal já está tendo pré-venda de água mineral. Hoje o pastor Ed me mandou uma mensagem dizendo que antes de vender, de sair para a rua, já tinha vendido 700 águas. Vamos celebrar. Que é isso? Que igreja maravilhosa. Por isso que a feijoada é para também ser comprada, adquirida antes. Por isso que o pessoal já está vendendo agora. Pense numa feijoada. A gente já vai fazer a feijoada hoje. Estou brincando. E não iam falar mais de Covid, não, gente. Ia ser outra coisa. Mas assim, o pessoal está caprichando em tudo que a gente faz aqui. O stand-up comedy com minha filhota Thalita, sabe? Também para angariar recursos, tudo para que a gente espalhe cada vez mais o amor. Agora por São Luís, daqui a pouco Camaragibe também, Abreu e Salvador, Uberlândia, Mogi Mirim e tantos lugares aí que estão ligadinhos conosco. Então, tenho muito orgulho de poder celebrar isso, graças a Deus. Vamos para a palavra de hoje. A mensagem de hoje está amarrado. Quem nunca falou, gente, essa expressão é nossa. Ela não é, gente? Sabe como é que veio a inspiração para eu pregar essa mensagem? Eu estou lendo um livro muito bom e indico. O nome do livro é o Enneagrama, né? Falando sobre as características de cada pessoa. E há um tipo de pessoa que é aquele tipo de pessoa que é mais pessimista, sabe? Aquela que você chega para ela para dizer que está tudo ocorrendo maravilhosamente bem, mas aí a pessoa diz assim: rapaz, mas abra o olho, porque está dando tudo certo, é porque pode dar errado. Está amarrado em nome de Jesus. Sabe aquelas pessoas que quando você dá aquela tossida, ela diz tuberculose. Está amarrado. Eu sei que essa expressão, assim, claro, a gente continua usando, mas eu acho que na minha época, 3 anos atrás, mais ou menos, a gente usava mais. Era uma forma mais assim, mais efetiva, mais eficaz. Na verdade, não achar comum. Porque deixa eu te explicar. O diabo quer que a gente ache comum as coisas ruins. A gente ainda está numa pandemia e as notícias que a gente ouvia e continua ouvindo são desesperadoras. Já tem gente falando de terceira onda. E que terceira onda? Está repreendido, está amarrado.
Ninguém vai falar, está amarrado, não? Isso aí. Então, tudo que a gente ouvia era só coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim. E quando a gente fala o tá amarrado, é porque tem coisas que a gente precisa amarrar mesmo, gente. No reino espiritual, o que sai dessa boquinha aqui tem poder. O que a gente fala pode construir algo poderoso na nossa vida, mas também pode destruir, trazer destruição. E é nessa hora que a gente tem que se posicionar. Porque o que é que o diabo quer? O diabo quer que a gente ache que tudo é muito normal e a gente então se acostuma com o negativismo. A gente se acostuma quando alguém chega para lançar, infelizmente, às vezes até sem saber, uma palavra de maldição sobre a nossa vida. Eu sei que tem gente que às vezes fica até com vergonha de falar, mas até pensa na mente. Se a pessoa diz, não, porque falando alguma coisa ruim assim, a pessoa na mente faz, em nome de Jesus. Quem nunca fez isso, né? Você vai no médico, né? E o médico tem o papel dele de falar os prós, os contras de tudo que você está vivenciando, de algum sintoma que você está passando lá, né? E aí, não, mas porque isso aqui, esse medicamento que pode dar infarto, lá dentro você está amarrado em nome de Jesus. Eu vou falar sobre 3 coisas que a gente precisa amarrar. Porque quando a gente entende que a gente vive na terra, mas que somos do céu, a gente atrai a cultura do céu para a terra. Quem está comigo aqui? Vou falar de 3, eu podia falar de muitas, mas eu vou falar de 3 coisinhas que a gente tem que amarrar mesmo, com força. Ter cuidado se é a gente que está às vezes declarando o que não deve declarar, ou se é alguém que está perto da gente que está fazendo isso. Mas, por exemplo, primeiro, amarre a reclamação. Tem gente que não quer nem olhar para o esposo agora. Tem filho que não está nem olhando mais para o pai, porque se olhar vai dizer assim, está vendo? Você disse que não queria comer feijão hoje. Vamos ver o que a Bíblia fala. 1 Coríntios 10:10. Não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruído. Murmuração é a mesma coisa que reclamar. E ficar perto de alguém que vive reclamando é só a graça. É como dizem, né? É o órgão. Por quê? Porque você sabe que a pessoa que só reclama não consegue ver nada de bom à sua frente. Quem conhece alguém aqui que só faz reclamar? Talvez você diga assim, conheço não. Mas cuidado, que pode ser você. Aí você tem que se autoconhecer. Mas brincadeiras à parte, deixa eu te explicar uma coisa. A reclamação fez com que o povo de Israel, eu estou falando de um povo que tinha uma promessa. Eu estou falando de um povo que Deus chegou e disse assim, tem uma terra prometida, que mana leite, que mana mel, um negócio maravilhoso. Esse povo que tinha uma promessa da parte de Deus, foi o povo que morreu no deserto. Você sabia que a reclamação que eu e você produzimos na nossa vida pode fazer com que a nossa caminhada para a terra prometida seja interrompida? A reclamação faz a gente morrer no deserto. O povo de Israel, por mais que tivesse tudo, porque tinha um Deus que tinha tirado do Egito através de 10 pragas, quer conhecer Deus melhor do que dessa forma. Deus estava mostrando
povo de Israel que era com ele. E ainda, de quebra, abre o mar para eles passarem. Daqui a pouco, coloca uma nuvem em cima para trazer sombra durante o dia. Uma nuvem que jogava um foguinho para poder aquecer eles durante a noite, porque o deserto é frio. Mesmo quando parecia que não ia ter comida, Deus mandava maná. Quando parecia que não tinha água, Deus, não, vou dar água para vocês. A água que era amarga ficou gostosa. Faz uma água jorrada de uma pedra. Ou seja, o cuidado de Deus intenso, profundo, durante todo o tempo. Mas o que é que o povo de Israel fazia? Reclamava. E infelizmente todo lugar tem um reclamão de plantão, inclusive na igreja. Mas eu creio que se tem algum reclamão, eu creio que está em reabilitação, está sendo tratado. Não, eu creio, hoje eu disse assim, Deus, hoje a gente tem que sair da igreja valorizando, sabe, valorizando mais tudo que Deus tem dado para a gente. O fato de a gente estar respirando, isso parece ser algo tão repetitivo, mas é a maior verdade da vida, gente. E a gente muitas vezes não dá valor. Por isso que é o seguinte, se eu sou assim, minhas filhas estão crescendo, estão aprendendo a ser gente. E não é fácil educar, não. E algumas vezes Sara, o Lauro, até mesmo Helena, você bota a comidinha, tudo bonitinho, tudo gostosinho, brócolis, tomate. Já está todo mundo reclamando. Você bota feijãozinho, bota arrozinho, mas não quer comer feijão. Esses dias eu estava falando com elas. Sabe, às vezes a gente tem tudo, está comendo, tem gente que está querendo comer, infelizmente, por conta de várias razões. Uau, tem gente que está no lixo, pegando comida do lixo. E olha que a gente, como igreja, se esforça para chegar até essas pessoas. A gente tem uma madruga, tem Conect Sertão, tem tanta coisa para poder ajudar essas pessoas, mas não tem como a gente ajudar todo mundo. E às vezes a gente tem tudo. Ah, mas eu não quero feijão. Ah, porque eu não quero isso. Ah, porque eu não quero aquilo outro. Eu vi um vídeo hoje, inclusive coloquei nos meus stories, de uma mulher, se não me falha a memória, ela tinha uns 30 anos. Há um programa de televisão chamado America's Got Talent. A América tem talento. Essa mulher, quando chegou lá, magrinha e tal, começaram a fazer algumas perguntas para ela, perguntando o que é que ela iria cantar, e ela disse, vou cantar uma música que eu fiz. E ela disse que a música que tinha feito dizia respeito ao que ela tinha vivido no último ano. Ela teve um câncer, na verdade, ela ainda estava com um câncer. Uma das perguntas dos jurados foi, e você como está hoje? Eu disse, não, hoje eu ainda tenho um câncer, parece que no estômago, pulmões e mais 2 áreas do seu corpo. E sabe qual era o nome da música? It's okay. Está tudo bem. Sabe, se você assistir a esse vídeo, você vai ver que essa mulher tinha tudo para reclamar da vida. Tinha tudo para estar trancada num quarto, para estar irada contra Deus, mas não. Ela foi para um programa, cantou a música. Eu vou dizer uma coisa, pensa num caba que chorou, fui eu. Que música, que história. Porque ela subiu ali naquele palco, a despeito do que ela estava vivendo, e ela tinha todo o direito, humanamente falando, de reclamar, mas ela não reclamou. Ela continuou vivendo a vida, porque ela sabia, ela tinha só 2% de chance de sobreviver. Sabe o que ela disse? É melhor do que 0.
E a gente, fala sério, olha para essa pessoa que está perto de você, está vivendo a Silvia. Saúde. Deixa eu dizer uma coisa. Talvez a gente não tenha muito, mas tem alguma coisa. Se eu perguntar assim, comeu? Você vai dizer, eu comi. E essa hora que a gente tem que entender que Deus quer que dos nossos lábios saiam palavras de gratidão. Porque senão, sabe o que acontece? A gente morre no deserto. É por isso que eu não consigo ficar perto de quem reclama. E se quer ouvir está amarrado, eu vou falar um monte de está amarrado se você ficar perto de mim. Eu lembro que quando a gente chegou em Paulista, muita gente chegava para falar mal de Paulista. E sabe o que eu dizia? Está amarrado. Paulista vai ser uma bênção, vai ser uma cidade maravilhosa, vai ser conhecida, vai ser conhecida como cidade do amor. E sabe, isso não é só para uma cidade, isso é para a sua casa. Às vezes você está reclamando, sabe, da sua esposa, você está reclamando dos seus filhos. Deixa eu te perguntar uma coisa, teu filho está numa UTI agora? Agradeça. Você tem esposo, você tem esposa, tem um monte de gente desesperada querendo casar. Quer ver? Levanta a mão. Estou brincando. Mas vai casar. Não reclama. Não. Vai reclamar que está solteiro. Não reclama que está solteiro, não. É só uma fase. Aproveita, você está com tempo para fazer as coisas. Se prepara para casar. Porque é isso que tem que ser feito. Tem gente que está querendo orando. Deus, eu quero a princesa da minha vida. E fica jogando videogame o dia todo. Você vai encontrar a princesa no videogame? Que jogo é esse? Não faz isso. Agradece, se prepara. Certa vez eu ouvi que a reclamação está para a morte, assim como a gratidão está para a vida. Ou seja, é simples, reclamar leva à morte, enquanto agradecer transforma a vida. Olha o que esse poeta disse, Alexandre Soares de Lima disse assim: se reclamar desse certo, o mundo seria um paraíso. Por quê? Porque você já parou para pensar que quem reclama não faz nada para mudar a situação? Só reclama. Só bota para quebrar na situação toda, tudo que está acontecendo. No texto que a gente leu, que fala sobre o povo de Israel só reclamava, mas você não vai ver em nenhum momento o povo de Israel trazendo uma solução para o problema. O que é que a gente tem que fazer, pastor, quando um reclamão chega perto da gente? Primeiro amar, mas depois a gente precisa confrontar através da palavra essa pessoa. Sabe por quê? Porque ela está trazendo destruição para a sua própria vida. Se tem um exemplo que está na Bíblia que a gente precisa seguir, é o exemplo do rei Josafá. O povo de Israel teve que enfrentar um grande inimigo, um grande exército, muito mais forte aos olhos humanos do que o povo de Israel. Você sabe o que esse homem fez? A Bíblia diz em 2 Crônicas 23, alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Sabe, muitas vezes diante das situações difíceis da vida, a gente fica reclamando, fica tentando colocar a culpa em um, no outro, choramingando, quando na verdade a gente só precisa buscar Deus e acreditar que Deus continua sendo Deus. Acreditar que Deus continua cuidando da nossa vida. O rei Josafá teve vitória, sabe por quê? Porque ele entendeu que não ia adiantar de nada se colocar diante de Deus e dizer: Deus está vendo, o Senhor está vendo o que está acontecendo, tal. Não. Ele jejuou, ele orou, ele buscou a Deus e o Senhor pelejou por ele. Vamos começar a contar quais são as palavras que eu e você temos expressado durante o nosso dia. Como é que a gente acorda?
Tem gente que acorda de mau humor, beleza. Você pode até acordar de mau humor, meu filho, mas fica calado. Sabe, é melhor você ficar calado do que você, infelizmente, destruir sua vida e destruir a vida de muita gente que está ao seu redor, porque sua família vai agradecer quando você ficar calado. Eu vi a história de um monge, jovem monge, que entrou para uma ordem que exigia completo silêncio. E o abade, que era o cara que comandava lá, somente ele podia falar para os monges o momento certo para eles falarem. Passaram-se 5 anos. E o abade disse assim: pode falar. 2 palavras. O monge disse assim: cama dura. O abade disse assim: entendi. Já vou providenciar uma cama mais confortável para você dormir. Passaram-se mais 5 anos, ou seja, aquele monge estava 10 anos ali, naquela ordem. O abade disse assim: você agora pode falar mais 2 palavras. Disse assim: água fria. Entendi. Você está achando a água muito fria, então você quer um banho mais... Tá bom. Passaram-se mais 5 anos. E o abade disse assim: mais 2 palavras. E ele disse assim: quero sair. O abade olhou para o monge e disse assim: claro. E com todo merecimento. Porque desde que você chegou aqui, você só fez reclamar. A gente tem tudo. Hoje eu fui abordado por uma menina. Eu tinha ido em um local. Essa menina chegou perto do carro, eu baixei o vidro. Ele olhou para mim, disse assim: você quer comprar um álcool em gel? Gente, era uma coisa tão bonitinha, um saquinho com álcool em gel e com álcool 70. Eu disse assim: eu não tenho dinheiro, só estou com um cartão aqui. Você aceita Pix? Porque Pix é uma coisa, né? Ele olhou para mim: o que é isso? Eu não sabia o que era Pix. Eu expliquei para ela. Eu disse: sabe por quê? Porque talvez seria mais fácil. Porque às vezes as pessoas não estão mandando com dinheiro de papel, mas pode fazer um Pix, que é bem... Pois eu ensinei a menina o que era Pix e como fazia. Mas essa menina olhou para mim e fez assim: não tem problema não. Deus abençoe sua vida. Que Deus continue fazendo o Senhor prosperar. Ela não sabia que era evangelho, não sabia nada. E ela disse assim: graças a Deus, porque eu tenho condições de fazer isso aqui, ó, de montar esse saquinho. Mas tem tanta gente que perdeu o trabalho, tem tanta gente que não tem mais condições de fazer nada. E ela olhou para mim e fez assim: mas eu sou grata. Uau, ela nem sabia que eu ia pregar essa mensagem hoje. E eu falei: você está certíssima, querida. Aí foi quando a gente começou a conversar. Ela disse que era cristã também, etc. Nós não temos razão nem motivo justificar para reclamar. Mas quem quer que a gente reclame? O diabo. Sabe por quê? Porque quanto mais a gente reclama, a gente perde promessas, deixa de viver sonhos e acaba parando no meio do caminho. Olha para essa pessoa que está perto de você e diz assim: está amarrado toda reclamação, em nome de Jesus. Eu não estou aqui para dizer assim: reclame menos, não. Eu estou aqui para dizer assim: pare de reclamar. Pare de reclamar. Segunda coisa que a gente tem que amarrar, gente: negativismo.
amarre o negativismo. 2 Reis 7, versículos 1 e 2 diz assim: Eliseu dizendo assim: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Sabe onde é que o negativismo pode nos levar? A ouvirmos algo que vem do coração de Deus e a gente se tornar incrédulo. Ou seja, o negativismo faz com que, mesmo diante de uma promessa que Deus tem para nós, a gente não caminha em direção a ela. Olha para mim. Uma pessoa que vive o negativismo é uma pessoa que acaba paralisando sua própria vida. E ela vai ver os outros viverem aquilo que ela poderia estar vivendo. Parou para pensar que tem pessoas que parece que não saem do caminho, que não saem do lugar, que tem tudo para dar certo. Deixa eu te falar, esse oficial era um oficial de confiança, gente. A Bíblia diz que o rei estava segurando no braço dele. Você acha que o rei ia colocar qualquer pessoa para estar do lado dele? Ele era um oficial de segurança, de confiança. O que é que aconteceu? A Bíblia diz que quando Eliseu chega e, observando o contexto de tudo que estava acontecendo nessa época, Samaria passava por uma fome profunda, e Deus levantou Eliseu para profetizar e declarar aquilo que Deus iria fazer, porque Deus faz isso. Deus faz com que lá no deserto haja um oásis. Eu creio, sabe, a gente está vivendo essa pandemia, está batalha, não está fácil para ninguém não, mas eu vou te dizer uma coisa: diante das promessas que a gente tem de Deus, Deus disse que não vai abandonar a gente, Deus disse que vai suprir cada uma das nossas necessidades em glória em Cristo Jesus. Ei, pode ter certeza, meu filho, minha filha, que Ele cumpre aquilo que Ele fala, e a gente tem que agarrar essa verdade. Mas tem gente que recebe a promessa e acaba afastando de si mesmo ou de si mesmo por causa do pessimismo. Sabe o que é que esse oficial fez? Ele tentou tirar a promessa do coração do rei e ao mesmo tempo do seu coração. Se ele conseguisse tirar do rei, deixa eu te falar, a gente está falando de uma autoridade, é como se fosse um presidente, sabe? O presidente estaria falando a mesma coisa para todo o povo. É o seguinte, Eliseu disse que vai acontecer isso, aquilo, outro, as coisas vão melhorar, mas não vão não. O meu oficial aqui realmente está certo. Mas sabe o que é que fez com que o rei agarrasse aquela promessa? O fato de Eliseu ter se posicionado. Porque é isso que a gente tem que fazer diante de pessoas negativas. A gente tem que se posicionar. Eu estou falando de algo que vai muito além de positivismo. Eu estou falando de fé. Fé é a certeza do que a gente espera. Fé é a convicção de fatos que a gente não vê. Eliseu estava, na verdade, abrindo o coração do rei e do oficial também, porque o oficial era para ter vivido essa promessa, mas estava abrindo o coração deles para a fé. Mas ele duvidou. Na vida, a gente pode estar ocupando 3 posições. Primeiro, a do rei. Ou seja, alguém que está rodeado por pessoas negativas, pessoas que não se opõem,
pessoas que permanecem caladas e que não amarram o negativismo. Mas a gente pode também estar ocupando a posição do oficial. A gente pode estar sendo a própria pessoa negativa na vida de uma outra, não acreditando no que Deus pode fazer, que Deus pode mudar, que Deus pode se mover. Mas a gente também pode ocupar a posição do profeta. E ao invés de sermos profetas do caos, do negativismo, nós podemos ser profetas da esperança. Ou seja, nós somos aqueles que se opõem a qualquer palavra contrária, a qualquer coisa que não seja liberada pela boca de Deus para a nossa vida. Esses dias uma pessoa me ligou e estava preocupada porque o seu esposo estava no hospital e estava vivendo uma situação aparentemente difícil na saúde. Foi interessante porque ela disse assim: pastor, alguém disse que teve um sonho comigo e disse que eu estava chorando, essa pessoa não é nem crente, não é evangélica, mas do nada apareceu para dizer que me viu chorando, e quando eu ouvi isso, pastor, eu confessar ao senhor que é como se eu estivesse vendo meu esposo morto, vai morrer, pronto. E naquela hora, eu disse: filha, primeiro, você não vai se apegar a um sonho. Sonho é sonho. Existem revelações? Claro que existem revelações, mas é muito específico. Você tem paz dentro do seu coração. O Espírito Santo de Deus habita em você e traz discernimento para você entender. Mas sonho tem que ser contado como um sonho. E ali eu disse: filha, vamos orar agora. E primeiro, eu quero repreender isso que essa pessoa falou. Nós vamos declarar a saúde de Deus sobre a vida do seu esposo. Nós oramos. Hoje, ela mandou uma mensagem para mim dizendo assim: pastor, graças a Deus, meu esposo não tem nada. Meu esposo está com saúde. Foi só um susto, os médicos perceberam e tal. E explicou tudo lá direitinho com aquela nomenclatura médica. Deixa eu te dizer uma coisa. O mundo está cercado de pessoas negativas, pode ter certeza disso, viu? E se você não tiver cuidado com o que vem para o seu WhatsApp, você acaba sendo atingido. Deixa eu te falar uma coisa. A primeira vacina que a gente tem que tomar é a vacina contra o negativismo. E o nome dessa vacina se chama fé. Todo crente tem que ser vacinado com fé. Eu não estou dizendo que você não vai ter que se vacinar para a Covid não, viu, gente? Pelo amor de Deus. Mas deixa eu te dizer, a primeira vacina que a gente tem que tomar é a fé. É crer nas promessas do Senhor. É saber que o que Deus fala para mim e para você é a verdade. E a gente tem que se agarrar a ela. Olha o que acontece com quem é negativo. O oficial deixou de viver o que Deus falou que o povo viveria naquele momento. O rei usufruiu, porque acabou pegando o bigu na fé de Eliseu. Mas o oficial não. Porque se você for ver a história, esse é o oficial que vai morrer, infelizmente, deixando de viver o que Deus disse que ele viveria. Eu vi a história, e essa coisa do negativismo, gente, é muito forte. Eu vi a história de uma senhora que foi internada num hospital, porque teve um derrame, mas foi um derrame muito ameno. O pastor foi visitá-la no hospital. Antes de entrar no quarto, perguntou às enfermeiras, aos médicos: e aí, como é que está a irmã Jane? O nome da mulher era Jane. Não, ela está bem, ela teve um derrame, mas está tranquila, vai com certeza receber logo alta. Graças a Deus. Quando entrou no quarto, a irmã Jane estava com aquela cara de maracujá, assim, sabe? De laranja chupada, triste. O pastor disse: que foi que houve, irmã Jane? Pastor, vem cá, eu quero falar para o senhor como é que vai ser o meu culto fúnebre. Ele fez: ô irmã Jane, mas a senhora está bem? Estou não, pastor, eu vou morrer. Eu vou morrer, pastor. Não, eu vou. Nessa hora entrou uma enfermeira para ver lá os monitoramento lá do corpo dela.
E o pastor chegou, só fulana, ela está dizendo que vai morrer. Ela olhou para a irmã Jane e disse, irmã Jane, faça isso não, irmã Jane. O que a senhora teve foi um derrame, mas a senhora está bem, está tudo certinho. Semana que vem a senhora sai já para brincar com o seu gatinho lá na sua casa. Aí ela, tá bom. Aí saiu, quando saiu, falei, pastor, vamos conversar sobre o sepultamento, pastor, o culto. Rapaz, essa mulher falou como ia ser o culto fúnebre dela todinho. Mas ela estava boa, gente. 2 semanas se passaram e o pastor estava fazendo o culto fúnebre dela. Filho, deixa eu falar uma coisa para você. Não chega perto de mim para falar nada negativo. Quem está mais perto de mim sabe como eu sou. Thalita. Ela não é, filha. Se tem um cara que o mundo pode estar acabando, está tudo desmoronando, e eu estou pensando assim, vai acontecer alguma coisa boa. Se você estivesse dentro dessa cabeça aqui, eu vou colocar você como pastor da Igreja do Amor por 1 mês, para você ter uma ideia de como é que é. Filhos, a gente vive situações que vocês não têm ideia. Esses dias eu estava falando com o pastor da equipe, falando de uma situação, isso, aquilo, outro, e eu disse assim, olha para minha cara. Ele olhou e disse, olha a minha cara de preocupada. Escuta, eu aprendi que eu vivo pela fé. Eu não vivo por sentimento. São as emoções que tentam fazer com que a gente seja negativo e que a gente absorva isso. Eu não estou negando que existem dificuldades, eu não estou negando que existe uma pandemia, eu não estou negando nada, mas eu também não nego a minha confiança no meu Deus, que diz que tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam a Ele. Acabou-se. Teve uma pessoa daqui da igreja que dizia assim, pastor, eu não sei, eu acho que minha fé é pequena demais, pastor, porque às vezes eu fico falando com o senhor sobre as situações que estão acontecendo e tal, isso, aquilo, outro. Mas não é isso. Não é porque eu tenho algo especial. Não, gente, a gente tem o mesmo Deus. Agora a gente tem que ter a mesma mentalidade. Vai dar certo. Fala para o seu irmão assim, está amarrado todo negativismo, em nome de Jesus. Para encerrar, amarra a crítica. Já não preciso falar mais nada, né, gente? Amarre a crítica. Olha o que Gálatas 5,15 diz, mas se vocês se mordem, eita, está na Bíblia isso, gente? E se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Não, faz um coração para o seu irmão. Diz assim, eu sou do amor, você também. Gente, Paulo está escrevendo para uma igreja, a igreja de Gálatas. Eita, igreja animalesca. Porque, peraí, as expressões que são usadas aqui, esses 2 verbos no grego, gente, olha o que eu descobri. O morder e devorar sugerem animais selvagens engajados em uma luta mortal. Que animal você é? Não. Está amarrado em nome de Jesus. Sabe o que faz com que muitas vezes exista o que existiu na igreja de aqui não, em nome de Jesus. Mas sabe o que é? Intrigas, críticas. A gente tem que agir como irmão. A gente tem que agir como família. A gente tem que viver no amor. Sabe, quando a Bíblia fala aqui de morder, de devorar, isso aqui são atos destrutivos, gente. São atos que os animais é que fazem isso. A nossa natureza humana não é uma natureza animal.
Então, pastor, por que Paulo estava falando isso aqui? Sabe por quê? Paulo não estava querendo falar de uma mordida física. Sabe por quê? Porque a crítica é muito pior do que uma mordida física. Porque a crítica mata por dentro. E quando a gente entende que, a gente precisa imitar o nosso Pai. O nosso Pai é o Deus de amor. Então a gente tem que ter cuidado. E geralmente um crítico é um rebelde. Gente, é impressionante, o diabo quando tenta Adão e Eva, ele tentou os dois com a crítica. A crítica a quem? A Deus. E quer dizer que Deus não quer que vocês comam de toda a árvore? Não. Ou seja, quer dizer assim, o líder está dizendo que você não pode fazer isso. Mas você pode. E aí o diabo fala para Adão e Eva: vocês vão ser iguais, vão pensar igual a o próprio Deus. Ou seja, estava incitando no coração deles a rebeldia. E hoje a rebeldia vem velada, sabe de quê? De uma crítica construtiva. Eu estou falando só para assim ajudar, sabe? Ajudar quem? O diabo? Cuidado, porque a crítica é um dos maiores passatempos e habilidades do rebelde. Abraham Lincoln disse: só tem o direito de criticar aquele que pretende ajudar. Qualquer pessoa que eu vejo fazendo qualquer tipo de crítica, a primeira coisa que eu faço é olhar para a vida da pessoa. O que a pessoa tem feito para somar. Claro, tem pessoas que trazem críticas construtivas de verdade. São pessoas que querem ajudar, porque você vê o coração da pessoa e a motivação dela. Agora, você tem que ter muito discernimento. Porque Augusto Cury diz que se você permitir, uma crítica o destruirá. Mas se você se proteger, 1 milhão de ofensas não o afetarão. Ou seja, proteja sua emoção. O que eu faço quando alguém me critica, pastor? O que eu devo fazer? Simples. Fique em silêncio. Você sabia que o crítico, ele se corrói por dentro quando ele te critica e você não dá uma resposta? Porque o crítico quer que as pessoas achem que ele está certo. O crítico gosta de jogar lenha na fogueira, onde ele mesmo faz com que pegue fogo. Mas o fogo que a gente tem que colocar é na cabeça deles. Como, pastor? Com amor. Quando Jesus estava ali, diante de Pilatos, quando Jesus ouvia das pessoas: crucificam, crucificam, o que Jesus fez? Silêncio. As críticas que eram lançadas, dizendo: não, os fariseus diziam assim: ele tem sociedade com o diabo, é amigo de Beelzebul. O que Jesus fazia? Porque a maior e a melhor resposta que eu e você podemos dar aos críticos é o nosso silêncio e os frutos que nós damos. Por isso que a gente tem que ter cuidado, tem que amarrar. Deixa eu dizer uma coisa. Você está na tua casa, não seja um crítico, seja um solucionador de problemas. Você está na igreja, não seja um crítico, seja um solucionador de problemas. Eu amo um pastor que ele é top, é da 8ª presbiteriana lá de BH, pastor Jeremias Pereira. Pessoa maravilhosa, uma pessoa de Deus. E ele conta uma história que certa vez ele ia para a igreja, que era uma igreja mais assim, avivada, e ele é presbiteriano, né? Ele disse assim: vou levar uns amigos meus. Nesse dia, gente,
A igreja estava pegando fogo. E aí ele disse que, rapaz, o louvor estava demais, estava feito ogre, dizendo assim, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo, vai para cima. Estava um negócio assim, sabe? Aí teve uma hora que vai, pula. E o pastor Jeremias, lá dentro do coração dele, dizia assim, para que isso? Pular, não tem dado mais para pular não. Acabou o louvor. Aí chegou a hora dos dízimos e ofertas. Nesse dia, o cara dos dízimos inventou de dar uma palavra de 30 minutos. O pastor Jeremias, rapaz, para quê? 30 minutos. Ele já pensando nos amigos que ele tinha levado. Daqui a pouco, o pastor pregando, dizia, olha para essa pessoa, e diz que ama ela. Ah, não vou olhar não. Não gosto disso. Sei que o pastor falava, né? Falava uma coisa e depois falava a mesma coisa de outro jeito. E o pastor Jeremias dizia, mas rapaz, não acredito, está pregando a mesma coisa de novo. Acabou o culto. Pastor Jeremias está saindo com os amigos. Quando sai com os amigos, pastor Jeremias diz assim, gente, que coisa, né? Aí um diz assim, uau, que coisa, muito obrigado pastor Jeremias por ter me trazido nesse culto. Só Deus sabe o quanto eu precisava hoje pular na presença de Deus, pastor. Eu precisava, sabe, eu me sentir livre do Senhor Jesus. Pastor Jeremias, obrigado. Aí pastor, nada de nada. Aí o outro disse assim, que coisa, pastor. Sabe o que é que mais me tocou, pastor, nesse culto? O que foi? A palavra do dízimo e oferta. Ele foi, pastor, porque eu estava roubando. Eu estava, pastor, eu precisava, por isso que eu vi que o cara falou, estava parecendo que era só para mim. Obrigado, ele, de nada. Aí o outro, pastor Jeremias, obrigado. Porque toda vez que o pastor diz assim, olha para a pessoa linda que está perto de você, fala que ama essa pessoa. Pastor, como eu precisava ouvir isso nesse dia. Como isso alegrou meu coração, pastor. Obrigado, pastor Jeremias. Pastor Jeremias, nada. E o pastor Jeremias entendeu. Ele disse assim, a água viva caiu na minha frente. Caiu atrás. Caiu dos lados. Mas eu não deixei ela cair sobre mim. Porque eu fui crítico. Porque eu só fiz olhar as coisas no meu ângulo. Está amarrado em nome de Jesus. Sabe, a gente tem que amarrar a reclamação. A gente tem que amarrar o negativismo. A gente não pode viver essa vida criticando, sem levar solução nenhuma para ninguém. A gente está aqui na igreja, a gente está no trabalho para fazer a diferença, não é para ficar criticando. Está em casa, em qualquer lugar. Sabe por quê, filhos? Nós somos a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor tem que brilhar onde existe escuridão. Fique em pé no seu lugar. Que essa noite seja uma noite de conserto para mim e para você. Se você era daqueles que acordava reclamando, e agora você vai acordar dizendo obrigado, Deus. Dormiu bem não? Oh Deus, obrigado, pelo menos eu estou acordado. Sabe, não tem o feijão que você queria comer, mas tem um arroz. Agradece pelo arroz, agradece. Ei, quando as coisas começaram a dar errado, o pneu do carro furou. Meu Deus do céu. Ei,
Não usa a tua boca para reclamar. Não. Começa a ver, não o negativo, começa a ver o que é que Deus vai fazer de positivo diante do negativo. E ao invés de criticar, empodera. Ao invés de criticar, impulsiona. Ao invés de criticar, usa o potencial que Deus te deu para abençoar a vida das pessoas. Pai, obrigado. Obrigado por essa noite de salvação. Obrigado por essa noite de libertação. Obrigado por essa noite de transformação. Obrigado por essa noite de cura. Obrigado por essa noite de milagres. Obrigado por essa noite de recomeços. Obrigado por essa noite de restauração. Nós estamos aqui, Senhor, comprometidos contigo. Primeiro queremos pedir perdão pela nossa murmuração, perdão pela nossa reclamação, perdão pelo negativismo, perdão, Pai, pelas críticas infundadas, perdão, Pai. Mas nós colocamos o nosso coração diante de Ti para sermos cada vez mais gratos, para entendermos que nós vivemos pela fé, não por vista, não por emoções, para entendermos que o nosso coração não é mais rebelde. Nós temos o Teu coração em nós. E nessa noite nós estamos aqui para dizer: Deus, vem tratar conosco, a começar de mim. E faz a gente sair desse lugar, Deus, com palavras de gratidão, com palavras de fé, para a gente viver todas as promessas que o Senhor tem sonhado para a nossa vida. Hoje, Deus, nós queremos correr para Ti, para ficarmos cada vez mais perto de Ti, para nos parecermos mais e mais e mais com o Senhor, e sairmos desse lugar sendo a solução do problema e não o problema, em nome de Jesus. Amém. Amém.